Então, algumas dicas aí pelas perguntas, né, que eu recebi, eu gostaria de compartilhar algumas dicas aí para quem busca oportunidades no exterior, né? Então, essas dicas são opiniões pessoais, né? Então, prepare-se, estude, né? Estude idiomas, prepare-se, né? Seja qual é o teu curso, né? Veja as possibilidades que existem, né? Busque, se o seu interesse é estudar, é morar no exterior, é importante buscar empresas que têm essa possibilidade, que existe essa possibilidade futura, né? De existir essa expatriação. Um ponto importantíssimo, seja flexível, né, nos países, quanto aos países. Não busque apenas Estados Unidos e Europa. Então, muita gente procura Estados Unidos, Europa, e as oportunidades podem aparecer em diversos países e pode ser incrível, né? Então, falando no meu caso, a minha primeira oportunidade profissional foi na China. Então, em 2009, eu fui convidado para ir para a China. Então, naquela época, eu tinha menos conhecimento da China do que hoje, né? E eu aceitei na hora, né? Eu e minha esposa, né? Eu casei em dezembro de 2009, em janeiro de 2020 nós fomos. Então, foi algo que eu aceitei na época para a China. Se tivesse me oferecido qualquer país, hoje eu digo que se tivesse me oferecido qualquer país eu teria ido, que era uma vontade que eu tinha. Se tivesse me oferecido Índia, eu iria. Então, qualquer país eu teria ido, com a minha esposa, né? Mas hoje já é diferente, né? Hoje numa situação já que eu já morei bastante fora do país, hoje eu não aceitaria qualquer país. Tem que ser um lugar que eu me adapte, um lugar que eu goste, com filhos, né? Tenho 2 filhos, então é uma situação diferente, né? E também, se você trabalha numa empresa onde há oportunidades, né? Deixe a sua gestão informada que você tem interesse em viver no exterior. Porque muitas vezes as pessoas elas esperam que a gestão tenha essa visão, a gestão procure, questione, mas não, é importante deixar a gestão informada. Então, falando um pouco de mim, quando eu fui para a Frasle em 2006, a minha oportunidade surgiu em 2009. 2010 que eu acabei indo. Mas quando eu comecei na Frasle, em outubro de 2006, eu busquei a Frasle, né, eu tive essa oportunidade na Frasle e eu via que existia possibilidades das pessoas morarem no exterior. Então, era algo que eu pensei, eu gostaria disso, né? E eu sempre deixei a minha gestão bem informada a respeito. Então, é importante ser ambicioso, né? Ter uma comunicação clara. Ser ambicioso é algo que você quer, então você pode ter essa ambição, mas não ser ganancioso, né? Tem que saber que existe o período para tudo, vai existir um período que tu vai precisar, tem que passar anos para aprender, para a empresa investir em ti dessa forma, né? Então tem que ser ambicioso, mas não ganancioso. Tem que saber que as coisas ocorrem no tempo certo, tem que trabalhar, tem que se dedicar bastante, né? E uma dica é uma dica muito básica, né? Mas que é importante ressaltar, porque muitas pessoas acabam, às vezes, não seguindo isso à risca, né? E não é só quando você morar em outro país, é quando visitar, você vai morar ou visitar um país, estude, entenda como é a cultura, como as pessoas se portam, o que elas toleram, o que elas aceitam, né? Para não desrespeitar a cultura e ter algum problema, né? Então, isso é bem importante, estude e respeite a cultura local. Também é muito importante ter o apoio, né, suporte emocional da família e amigos que ficam no Brasil. Então, eu sou muito grato por ter minha família no Brasil, né, os meus pais, meus irmãos e os meus sogros, meu cunhado, né, a família da minha esposa, que nos apoiou nisso, né? Então, é importante ter esse apoio, né? Porque senão é muito difícil, né? Se for conversar com o Brasil,
com as pessoas, com os familiares no Brasil, estão chorando. Claro, vai sempre ter saudade. Mas se as pessoas sabem lidar bem dessa forma, tu consegue viver bem no exterior e hoje com as diversas formas de conversar diariamente, né, pela online, isso facilita muito, né? Mas é importante ter esse apoio e suporte emocional dos que ficam no Brasil. E quando a pessoa viaja com a esposa, com o esposo, é importante que a tua esposa, que teu marido tenham a mesma vontade, a mesma aceitação por esse desafio. Senão não vai dar certo, né? Isso é extremamente importante. Então, eu tive muita sorte, né, da minha esposa, Fabiana, ter me apoiado, ter sempre estado ao meu lado, né? E foi algo que eu sempre conversei com ela, eu falava, Fábio, vamos tentar, né? Mesmo que seja ruim, vai ser bom. Era algo que eu pensava, mesmo que seja ruim, vai ser bom. Porque vai ser bom porque é uma experiência, é algo que vai se aprender. Mas vamos falar aqui em um ano. No final do ano a gente verifica, estamos felizes, estamos bem, estamos, continuamos. E assim vai, né? E assim que eu estou há tantos anos, 10 anos aí com ela, né? Fora do país, né? Quase 10 anos aí morando fora do país com a minha esposa. Então, eu atribuo esse sucesso, né? Da minha vivência no exterior à minha esposa, que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo. Então, por exemplo, a minha oportunidade para a China foi em 2009, fui convidado em outubro de 2009, e meu casamento estava agendado para janeiro de 2010. E a mudança seria, outubro de 2009, meu casamento foi em dezembro de 2009, e minha mudança estava agendada para 3, 4 semanas depois, em janeiro de 2010. Então, eu me lembro que eu conversei com a minha esposa, falei, ó, estamos indo para a China, mas era algo que eu conversava com ela, eu sabia que ela ia me apoiar. Mas foi uma decisão bastante difícil na época, né? E graças a Deus a gente aceitou esse desafio, né? E depois, quando vim para a África, também foi um período bastante difícil, a minha primeira vinda para a África em 2015, porque eu tinha uma filha já de 2 anos e meio, 3, então os avós, todo mundo sentiu bastante. Então, é diferente quando os meus pais, os meus sogros concordaram com a nossa vinda para cá. Só nós. Quando teve neto envolvido, aí já ficou mais difícil, mas eu tenho muita gratidão por esse apoio deles, né, dos familiares, e muita gratidão pela frase, né, pelas oportunidades que eu tive morando na África, na China, África do Sul, Alemanha, e muita gratidão pela Tramontina, por eu ter retornado para a África do Sul, que é um país que eu gosto demais, na Tramontina, com uma equipe incrível aqui que a gente tem, e com desafios que nós estamos sendo muito bem sucedidos, estamos crescendo bastante, então sou muito grato à Tramontina por essa oportunidade. E eu menciono aqui rapidamente, então, que hoje em dia, né, lá em 2009, primeira vez que eu fui morar no exterior, as empresas elas tinham um contrato mais de expatriação, né? E hoje em dia as empresas maiores elas estão migrando, né? Então o funcionário faz um contrato local de trabalho. Então isso é algo que está tudo bem, que eu acho que é importante as pessoas não se aterem a isso para recusar ofertas de morar no exterior, né? Eu acho que quem quer morar no exterior, quem busca oportunidades, isso está certo, está tudo bem e não deve recusar devido a isso. Eu apenas trouxe aqui para mostrar que é uma mudança, né, que está tendo. E, como eu mencionei, por mais desafiador que seja, a experiência é muito válida, se aprende muito. Então, eu sempre tive isso, né? Mesmo que seja ruim, vai ser bom, porque no final vai ser uma experiência positiva, eu vou levar para minha vida, vou aprender bastante. E eu digo que estou muito feliz com a minha família aqui, os meus filhos,
aprendendo inglês. Então, a minha filha hoje está com 9 anos, desde os 2 anos e meio que ela saiu do Brasil, então ela está fluente no inglês, fala muito bem português também, mas muito fluente no inglês. E meu filho de 3 anos, que já está pegando o idioma inglês desde cedo.